Olá, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos aqui com o nosso primeiro vídeo de língua portuguesa, recordando alguns conteúdos que nós estudamos neste primeiro bimestre. Vamos começar com os termos que completam o sentido do verbo e do nome, quais sejam o objeto direto, o objeto indireto e o complemento nominal. Antes disso, vamos recordar um pouquinho então sobre transitividade verbal. Nós vimos que existem dois grandes grupos de verbos, os verbos nocionais e os verbos não nocionais. Os verbos nocionais são aqueles que exprimem ação, fenômeno, então andar, caminhar, jogar, chover, então ação ou fenômeno da natureza. E os verbos não nocionais, também conhecidos como verbos de ligação, são os verbos que exprimem estado, ser, estar, parecer, ficar, continuar e por aí vai. Dentro dos verbos nocionais, nós temos uma outra subdivisão. Então nós temos os verbos intransitivos e os verbos transitivos. O que é um verbo intransitivo? Como o próprio nome diz, é aquele que não transita. Ele não precisa ir além. Ele é um verbo que ele tem a informação completa. Ele por si só se basta. Ele não precisa de nenhum complemento. Ele é um verbo que ele não precisa de um termo para que ele tenha sentido. Por exemplo, o verbo cair. Eu tenho a seguinte oração: a chuva caiu. Eu não preciso de nenhuma outra informação, de nenhum complemento para que este verbo cair tenha sentido. Qualquer outra informação que eu coloque, a chuva caiu ontem, a chuva caiu lentamente, esses termos são acessórios. Eles são termos que apenas ampliam o sentido do meu verbo. Eles não estão ali com a função de completar o sentido, porque ele é um verbo que tem sentido completo. Por isso ele é chamado de verbo intransitivo. Aí nós temos os verbos transitivos. Os verbos transitivos, de outra forma, eles exigem um complemento. Eles não têm sentido se eles não vierem acompanhados do seu complemento. Este complemento, ele pode se ligar ao verbo diretamente, sem nenhuma preposição, ou indiretamente, com o auxílio de uma preposição. E aqui nós vamos começar já a entrar nos termos que completam o sentido do verbo. Se o verbo é transitivo, ele exige um complemento. E este complemento é o termo que nós estamos estudando. Acompanhem. Então, o verbo transitivo direto é o verbo que ele precisa de um complemento, é obrigatório o complemento. Mas este complemento, ele se liga ao verbo sem preposição. Veja esta oração: eu amo você. Se eu dissesse simplesmente eu amo, eu não teria uma oração, porque uma oração ela precisa de um sentido completo. Esse termo você, ele vem para completar o sentido do verbo amar. Não há qualquer preposição entre o verbo amar e o complemento você. Como essa conexão se faz de forma direta, sem preposição, eu digo então que o verbo amar é um verbo transitivo direto. E este termo, você, que completa o sentido do verbo transitivo direto, ele recebe o nome de objeto direto. Então, o objeto direto é um termo que completa o sentido do verbo transitivo direto. Seguindo, nós temos os verbos transitivos indiretos. Agora sim, o termo ele vai se ligar ao verbo com uma preposição, e esta preposição é obrigatória. Então, o verbo ele precisa de um complemento, e esta ligação se dá por meio de uma preposição. Este termo que completa o sentido do verbo transitivo indireto recebe o nome de objeto indireto. Vejamos os exemplos. Eu gosto de você. Se eu parasse a oração ali no eu gosto, ela não teria sentido. Por quê? Porque o verbo gostar é um verbo transitivo. Ele não tem sentido completo, ele precisa de algo mais. Ele precisa transitar, por isso o transitivo. O de você é um termo que vai completar o sentido deste verbo.
Só que nós temos ali, ó, em caixa alta, a preposição de. Então, quando este termo se liga ao verbo com preposição obrigatória, eu digo que aquele termo é objeto indireto. Vejam outro exemplo. Eu assisti a um filme. Eu assisti a um filme, preposição a, este complemento, então, se ligando ao verbo por meio da preposição, a um filme é objeto indireto. E nós temos um outro tipo de verbo, que é o verbo transitivo direto e indireto. O que vem a ser, então, o verbo transitivo direto e indireto? Ele é um verbo que ele exige dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Então, ele tem obrigatoriamente um objeto direto e um objeto indireto. Prestem atenção no que o professor vai falar. Não existe um termo chamado objeto direto e indireto. Existe o verbo transitivo direto e indireto, que tem o seu sentido por meio de um objeto direto e um objeto indireto. São dois termos. Como no exemplo, eu prefiro teatro a cinema. Quem prefere, prefere algo a algo. O teatro é o objeto direto, porque é o termo sem preposição. A cinema, preposição a, é o objeto indireto. Nós emprestamos os livros para a outra turma. Quem empresta, empresta algo a para alguém. Os livros é o objeto direto, para a outra turma é o objeto indireto. Então, recapitulando, verbo transitivo direto, ele tem como termo que o complementa o objeto direto. Verbo transitivo indireto tem como termo que o complementa o objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto, ele tem os dois termos complementares, o objeto direto e o objeto indireto. Esses termos, eles podem ser substituídos por pronomes oblíquos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem isso. Por que eu não posso falar assim, ontem eu vi ela na rua? Por que esse vi ela não é correto? Porque a gramática nos ensina que os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, eles não podem funcionar como complemento verbal. É errado. Esses termos, eles funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito. Os pronomes que completam o sentido do verbo são os oblíquos. Então, quando eu tenho um objeto direto, eu vou substituir pelos pronomes o, a, os e as. Objeto indireto, lhe e lhes. Como no exemplo, eu a vi na praça ontem. Eu tenho o verbo ver. Quem vê, vê alguém ou vê algo. Como não há preposição, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele exige um complemento. Que termo ali funciona como objeto direto? O pronome oblíquo a. Então, o a, que é um pronome oblíquo, está na função de objeto direto. Dei-lhe o remédio antes de dormir. Quem dá, dá algo a alguém. O remédio é objeto direto. Lembrando que aquele o ali, ele é simplesmente um artigo. O lhe, ele funciona como objeto indireto. É como se eu dissesse, dei a ele, dei a ela o remédio. Então, o lhe funciona como objeto indireto. Para fechar, então, os complementos verbais, nós temos alguns casos especiais, que são 3. Objeto direto preposicionado. Prestem bastante atenção. Vou colocar aqui os dois exemplos. Amo a Deus. No jogo, venceu aos brasileiros os alemães. Primeira coisa, então, a gente vai ver a transitividade do verbo. Na primeira oração, amo a Deus, eu tenho o verbo amar. Aí eu sempre pergunto, ama o quê? Ama quem? Então, este complemento, ele não tem preposição obrigatória. Eu vou dizer você, amo estudar,
Estudar seria o objeto direto. Mas ali eu coloquei a Deus. Aquele a é preposição. Muitos alunos falam, professor, esse a não é um artigo? Não pode ser artigo porque Deus é um substantivo masculino. Não posso ter um artigo feminino diante de um substantivo masculino. Então está claro que o a é uma preposição. Então, diante de alguns nomes próprios, como Deus, por exemplo, eu posso colocar a preposição. Como amar é verbo transitivo direto, eu não posso dizer que a Deus é objeto indireto, porque seria uma incoerência. Como ele é transitivo direto e o termo que o complementa é objeto direto e está com preposição, este termo a Deus vai receber a classificação de objeto direto preposicionado. No exemplo de baixo, a preposição é colocada apenas para evitar uma ambiguidade, um duplo sentido. Se eu colocasse simplesmente no jogo, venceu os brasileiros, os alemães, eu ficaria na dúvida, quem venceu, os brasileiros ou os alemães? Quando eu coloco aos brasileiros, já está claro, e infelizmente para a gente, que quem venceu o jogo foram os alemães. Lembrando que aos é a preposição a mais o artigo os. Então ali está a preposição. Como o verbo vencer também é um verbo transitivo direto, aos brasileiros é objeto direto preposicionado. O segundo caso especial é o objeto direto pleonástico. O que é o pleonasmo? É uma repetição. Veja o exemplo. Este livro já o li. Vamos identificar o verbo da oração. Li, verbo ler. Ele é um verbo transitivo direto, porque quem lê, lê algo. Não exige preposição. Leu o quê? Este livro. Este livro, ali destacado em vermelho, objeto direto. Nós vimos há alguns slides que o pronome pessoal do caso oblíquo, também funciona como objeto direto. Então, quando eu tenho um pronome pessoal que repete um objeto direto que já está na oração, este o recebe a classificação de objeto direto pleonástico, porque ele está retomando o objeto direto, este livro. Então, este livro, objeto direto, o objeto direto pleonástico. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Esses termos, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, eles recebem o nome de função sintática. Então, quando eu perguntar assim, qual é a função sintática do o? Jamais digam que é pronome. Pronome é a função morfológica, é classe de palavras. É um pronome que exerce a função sintática de objeto direto pleonástico. E nós temos também o objeto indireto pleonástico. É a mesma coisa. Eu tenho um objeto indireto na oração e tenho na mesma oração um pronome oblíquo que o retoma. Vejamos. A ela dei-lhe a recompensa. Vamos analisar o verbo. O verbo dar, já vimos, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem dá, dá algo a alguém. Este algo é o objeto direto, este a alguém, olha a preposição a aí, é o objeto indireto. Então, dei a recompensa a ela. A recompensa, objeto direto, lembrando que aquele a de a recompensa é artigo, não é preposição. A ela, objeto indireto. Aquele a de a ela é preposição. Desculpe-me, é a preposição, é isso mesmo, é a preposição. O lhe, como já vimos, pronome oblíquo, que retoma o objeto indireto. Então, esse lhe retoma o a ela. Como eu estou repetindo o objeto indireto, o lhe recebe a classificação de objeto indireto pleonástico, que está sendo retomado, repetido. Resumindo tudo isso, então nós temos como termos que completam o sentido do verbo, o objeto direto, objeto indireto. O objeto direto ele pode ser preposicionado e pleonástico. Objeto indireto pode ser pleonástico. Professor, não tem objeto indireto preposicionado? Não, porque todos o são.
todo objeto indireto tem preposição. Ok? E passemos agora, então, ao termo que completa o sentido do nome, que recebe o nome de complemento nominal. Muitos alunos confundem o complemento nominal com o objeto indireto. Por quê? Porque ambos os termos vêm precedidos de preposição. Mas vamos tirar essa dúvida. O complemento nominal ele vai completar sempre o sentido de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, jamais de um verbo. Por isso ele não pode ser chamado de objeto, porque o objeto é um complemento verbal. Então esses substantivos, adjetivos ou advérbios precisam de um complemento, assim como o verbo precisa de um objeto. Ele é obrigatório. Se não houver esse complemento, não há sentido na oração. Quando esses nomes pedem esse complemento, ele se chama complemento nominal. Acompanhe os exemplos. Não tenho notícia de Joaquim. Notícia não é um verbo, é um substantivo. Notícia de quem? De Joaquim. Esse termo de Joaquim, ele completa o sentido do substantivo, ele completa o sentido do nome notícia. Por isso o de Joaquim é complemento nominal. Ele é favorável à democracia. Favorável não é verbo, é um adjetivo que recebe o complemento à democracia. Então, a democracia é um complemento nominal. Agiu favoravelmente aos pais. Favoravelmente também não é verbo, é um advérbio. Aos pais completa o sentido deste advérbio, deste nome. Aos pais, complemento nominal. Então, assim, concluímos falando dos termos que completam o sentido do verbo e do nome. Em seguida a este vídeo eu vou postar para vocês uma lista de exercícios para que vocês possam fazer essa análise sintática e depois eu posto o gabarito. Eu quero terminar lembrando a vocês, alunos do 8º ano, que nós não estamos de férias, estamos afastados da escola por uma necessidade, então aproveitem esse tempo realmente para colocar o seu conteúdo em dia, você que deixou acumular um conteúdo. Aproveite esse tempo para ler um livro, para enriquecer o seu vocabulário. Siga realmente todas as recomendações que, se Deus quiser, em muito breve, nós estaremos de volta na nossa sala de aula, no nosso ambiente escolar, dando continuidade aos nossos estudos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.